Bom dia, eu vou falar sobre a Lei 10.639. Então, essa lei propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história, cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte formadora da sociedade brasileira, na qual os negros consideram como sujeitos históricos. Então, com a Lei 10.639, também foi instituído no Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negra Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial no Brasil. Sendo assim, trabalhar com essa temática em sala de aula, os livros didáticos já estão quase todos adaptados com o conteúdo da Lei 10.639 para a ferramenta dos professores. Como podemos ver, a Lei 10.639 ela foi imposta, pregada na Casa das Leis, como a questão de estudar sobre a história dos negros, a história da escravidão, as africanidades e sobre a história dos índios, que é a questão indígenas, né? Não é isso? Não é isso? Mas é no ano letivo inteiro. Não só dia 19 de abril, como não só no dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. E não quer esquecer que o Estado sim reconheceu, mas nunca agradecer. Mas também a questão de ser empregado na Constituição, mas não ser reconhecida, não ser praticada e nem respeitada. Porque dia 20, no Dia da Consciência Negra, foi escolhido por coincidir com a morte de Zumbi dos Palmares, que é o que está pregado no nosso livro literário de história. Mas não podemos esquecer também de uma mulher que foi a avó de Zumbi, a Quatune, se eu não sei mais ou menos se é isso que se pronuncia, não sei dizer, mas é o que eu li e é o que eu estou dizendo aqui, que ela que foi quem fundou o Quilombo dos Palmares, foi ela quem teve o peito batizado com uma flor de ferro quente, foi ela que foi estuprada, foi ela que entrou numa depressão profunda, aquela depressão que não tem, não tem pronúncio. E com vários escravos, teve força para lutar contra a escravidão e ter sua liberdade. E assim não podemos esquecer também que a luta dos negros são a cada dia e não deixou de ser só pela escravidão, não deixou só de ser no dia 20, entende? Porque, assim, a questão da cultura negra, a questão de tudo, da religiosidade, de tudo, não é fácil, não é. Eu tenho pais que são capoeiristas e dão aulas de capoeira nas escolas. E eu sei cada dia o que eles passam ali dentro. Trata-se basicamente da amplitude e valorização da cultura africana, reconhecendo os valores e práticas culturais africanos, né? Dizendo de outra forma, o modo de ser, de viver, de organizar suas lutas, própria dos negros brasileiros. Muitos não sabem, mas a gente gosta muito da cultura africana. Tem, como é que eu vou dizer? Tem um hábito de fazer muitas coisas da cultura africana, como muitos gostam de capoeira, feijoada, samba, etc. E foram eles que trouxeram com eles no tempo que eles vieram escravizados para o Brasil com seus ancestrais e acharam uma forma de viver, de sobreviver aqui entre nós, entende? Questões indígenas. Estatuto do Índio. É o nome da Lei nº 6.001, publicada em 1973. Ela aborda as relações entre o Estado e a sociedade que devem ter a respeito das questões indígenas. Sua base foi o velho Código Civil de 1916, os índios sendo relativamente incapazes que tinham que ser tutelados por um órgão, que atualmente é a Fundação Nacional do Índio, até que eles estivessem inteiramente integrados às leis e costumes da sociedade brasileira. Com a Constituição de 1988, isso foi rompido, porque os índios têm direitos à sua própria cultura. A Constituição diz que é direito da União proteger e respeitar os direitos dos índios.
assim como o usufruto de suas terras. Reconheceu também a defesa de seus interesses e direitos perante o julgamento com a sociedade, ou seja, os indígenas podem entrar em juízo contra o Estado e o órgão tutor. Os direitos de suas terras passarão a ser reconhecidos de forma permanente. Os índios exercendo sua cidadania. Muitas vezes, o próprio estatuto impede o índio a exercer seu direito de voto, como é o caso do artigo 9. Eles precisam ter pelo menos 21 anos, conhecer a língua portuguesa, compreender hábitos e costumes da sociedade nacional e se qualificar a uma atividade útil da sociedade para se adequar. Outra questão relacionada a isso são as terras. Atualmente, com 615 terras indígenas, ainda existem muitas terras a serem demarcadas, mas com a demora, mais conflitos entre os indígenas e as populações rurais aparecem. Isso tudo poderia ser resolvido pela FUNAI, mas o órgão está sendo alvo de várias críticas. O antigo Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foi criado em 1910, sendo substituído pela Fundação Nacional do Índio.